E aí, galera do Vestibular em Cena, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a gente dar continuidade à nossa grandíssima playlist chamada Líderes Mundiais através do cinema, principalmente o documentário, com o nosso grande amigo, mestre de geografia, Daniel Dizaidan. Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal do Vestibular em Cena, estamos aqui de novo para falar sobre os líderes mundiais. Quem não assistiu o nosso vídeo sobre Steve Bannon, vai lá e assiste, que tá incrível. E hoje nós vamos falar sobre Gorbachev. Temos um tema Exatamente. muito legal. É. O filme se chama Meeting Gorbachev, né, de Werner Herzog. Eu já vou aqui, Dan, abrir já o nosso slide para a gente poder compartilhar com a galera, né? Manda ver. Vamos lá, que a gente tem bastante conversa aqui e a conversa também vai ser bastante produtiva, como sempre. Compartilhando o slide com vocês, aí agora sim. Bom, a história é a seguinte, ó, eu e o Dan, a gente selecionou uma série de filmes para esse ano de 2021. Como vocês, o Daniel já falou para vocês, o nosso primeiro filme, né, foi justamente o American Dharma com o Steve Bannon. É um filme realizado por Errol Morris, tá legal? É um dos maiores documentaristas norte-americanos ainda vivo, junto com Barbara Koppler, por exemplo. E hoje nós vamos tratar de um filme que foi realizado ao longo do ano de 2017 e 2018. O diretor se chama Werner Herzog. Se você ainda não é familiarizado e familiarizada com o cinema, fica aí a sugestão para vocês. Por quê? Tal como o Morris, o Herzog é um desses caras que estão atingindo os 80 anos de idade e filmaram praticamente todo o século XX pós Segunda Guerra Mundial. Tá legal? Então, o filme originalmente se chama Meeting Gorbachev, foi realizado em 17, finalizado em 18, ao longo de 3 entrevistas com esse grande líder. Dan, o que você tem para falar para a gente a respeito do Gorbachev? O Gorbachev, ele é uma figura, talvez, se a gente colocasse num patamar de grandes estadistas, líderes políticos do século XX, ele estaria ali do lado do Winston Churchill, né, como uma das principais figuras aí, política do século XX, e ele, no final do século, vai chacoalhar o mundo, né, com as mudanças que ele vai promover, né, na União Soviética, com o Glasnost, né, com a abertura política e com a perestroika, que são as reformas econômicas. E o Gorbachev, ele tem uma história muito interessante, né? Ele nasceu em março de 1931. Agora eu não me lembro o dia, acho que é dia 9, é dia 2 de março de 31. E uma curiosidade sobre ele, logo de cara, é que o Gorbachev, ele é o primeiro líder da União Soviética nascido após a Revolução Soviética. Então ele já vem de uma geração nova de políticos russos, né, soviéticos, e ele tem uma trajetória que vem do campo, né? Ele é um homem que nasce no campo, de uma família de agricultores, lavradores. Inclusive, ele, ainda durante sua adolescência, junto com seu pai, esteve à frente de importantes safras. Isso é citado até no filme, na construção da figura do Gorbachev. E ele é um cara do campo, preocupado com a questão da produtividade do campo, e já adolescente ganha um prêmio de produtividade do governo, né, do Estado soviético, e depois vai fazer faculdade de Direito, e ele vai traçando uma carreira política, primeiro como um lavrador, depois como um estudante exemplar, depois no direito, e dali para o Partido Comunista. Então ele vai fazendo aí uma ascensão que vem de um homem das classes populares ali. Ele não fazia parte da elite política, ele é um cara que chega de fora e vai se integrar através de muito da sua própria habilidade, inteligência, né? Então é uma figura muito interessante nesse quesito, vamos dizer assim. Legal. E isso é uma das razões também que o torna bastante popular, né? Principalmente Exato. ali no leste europeu. E é para a gente poder, então, dar sequência, né, a essa popularidade e também investigar um pouco mais a respeito dessa biografia, tanto pessoal quanto política, porque é isso que o Herzog também se propõe no filme. Como de costume, nós temos aqui o nosso itinerário para vocês. Esse encontro se pretende com cerca de 30 minutos, tá legal? Então, ao longo dos próximos 30 minutos, nós vamos apresentar para vocês quem é o Gorbachev, tá certo? Que ele ainda segue vivo. Ele fez aí a campanha da Louis Vuitton, como vocês viram, né? Tem uma outra propaganda dele também, bastante famosa aqui no YouTube, que é uma propaganda da Pizza Hut,
esse ex-líder comunista, né, fazendo propagandas, digamos assim, para peças publicitárias capitalistas, né? A época, quando ele fez essas publicidades, isso gerou um certo impacto, um burburinho. Nós falaremos também de imagens pós-soviéticas. Isso significa dizer que a gente vai apresentar para vocês fontes de pesquisa, tá legal? Onde saber mais, não somente a respeito de Gorbachev, mas também a respeito da União Soviética. E aí nós temos aqui duas grandes provocações que tocam a geopolítica para a gente entender quem é Gorbachev hoje em dia. Ou seja, já que Herzog vai até Gorbachev, digamos que por que razões, né? Então a gente se pergunta, claro, de maneira provocativa, como eu disse, se a Rússia de fato é europeia, né? E seria Gorbachev putinista, tá legal? Dan, você me permite um minutinho só para poder apresentar um pouco do filme e falar do Herzog? Manda ver. Então tá legal. Esse é o cartaz do filme, tá certo? Um filme por Herzog e André Singer. Vamos começar pelo produtor. Conforme vocês estão vendo, o nome de André Singer aparece aqui. E tomem muito cuidado, porque esse André Singer não é o professor da USP, tá legal? Aquele que cunhou, que criou o termo lulismo, lá em 2012, com, né, o seu clássico Sentidos do Lulismo. Tá legal? Eu estou dizendo isso porque você pode encontrar essa associação nos artigos disponíveis a respeito desse filme. O André Singer, ele é o produtor do filme que começou a trabalhar com o Herzog em 1992, quando o Herzog fez Lições da Escuridão. Naquele momento, o Herzog já era um grande nome do cinema alemão e também do cinema mundial, transitando facilmente, de maneira bastante hábil, tanto na ficção quanto também no documentário. O Herzog é um dos nomes do que a gente chama de nova onda alemã, né, que são os cineastas ali dos anos 70 e 80, tal como Wim Wenders, por exemplo. Mas voltando aqui, Lições da Escuridão. Só para vocês terem uma ideia, né, de como pensa Herzog. Ele assistiu às imagens do Kuwait, né, da Guerra do Golfo, e ele viu aquelas explosões dos poços de petróleo. E aí, numa conversa com o André Singer, ele diz, cara, eu sei que é uma catástrofe, é uma tragédia, mas as imagens por si são fascinantes. E eu morro de desejo de filmá-las como se fosse um alienígena, ou seja, como entendendo aquilo como uma ficção científica. E foi esse olhar, né, que então chamou a atenção da André Singer e falou, quanto que você precisa? E aí esse produtor começa, se torna amigo do Herzog e começa a financiar os seus filmes, tá certo? Então vocês têm uma parceria aí que vai completar 30 anos, tá legal? E uma outra coisa que o Daniel vai apresentar para vocês, esse encontro do Gorbachev não é somente um encontro de um cineasta poeta com um estadista. É também, cara, uma forma de você entender uma aproximação da Alemanha com a Rússia. Ou seja, é bastante importante vocês lerem esse filme e acompanhar a nossa conversa como também um gesto diplomático. Como se a realização do filme também fosse um gesto diplomático, entende? Uma espécie de acerto de contas com uma memória, né, política, uma memória social que foi capaz de evitar cicatrizes na Alemanha contemporânea. Dan, você quer comentar um pouquinho a respeito disso? É muito interessante isso, né? Porque a Rússia pós-soviética, ela é uma Rússia que ela tem um posicionamento muito diferente daquele que o Gorbachev produziu de início, né? O Gorbachev ele vai ser aclamado na Alemanha inicialmente, justamente por ele ser o cara que vai possibilitar a queda do Muro de Berlim e a reunificação da Alemanha. Então, a política do Gorbachev ela é importante para a reunificação. Legal. Pós-Gorbachev, a política alemã ela oscila, né? Porque o Putin, né? A partir do Boris Yeltsin, depois com o Putin, as relações não são mais as mesmas. E isso é muito interessante, porque assim parece um gesto diplomático não só de uma memória, mas também um gesto diplomático sobre o agora, né? Porque para relembrar que a Rússia e a Alemanha têm laços importantes, né? A relação da União Europeia com a Rússia é algo que não tem sido muito simples, né, para ambos os lados. O leste europeu é repleto de conflitos, incluindo aí a guerra, né, que nós temos a guerra civil na Ucrânia, né? Então nós temos conflitos que têm interferência da União Europeia, interferência alemã,
e que são contra, né, os interesses russos de manter a hegemonia na região do leste europeu e principalmente na Ucrânia. Então, é um gesto que eu acho muito importante, porque ele não é apenas um gesto em relação ao passado, mas ao que o futuro pode ser, né? O que pode ser se esses países se conversam, né? Isso tem muitos desdobramentos. Seria assim, levaria bastante tempo para a gente conseguir desenvolver cada um deles, mas um que eu gostaria de provocar é a quem serve uma aproximação maior hoje entre a Rússia de 2021, a Rússia contemporânea, com essa Alemanha que nós temos hoje, né? Com certeza não serve aos Estados Unidos, né? Que quer aumentar a sua influência na União Europeia e principalmente no leste europeu. Então nós temos um jogo hoje, né, de um Ocidente preocupado com uma aliança Berlim-Moscou-Pequim, né? Uma aliança Berlim-Moscou-Pequim é algo que para o Ocidente seria difícil, né, de contornar para você conseguir competir com um mercado desse tamanho, com um poder militar e geopolítico desse tamanho. E então nós temos uma difícil equação a ser resolvida aí, né? É interessante essa aproximação e no caso dos Estados Unidos talvez não seja o interessante. Portanto, nós podemos ver os Estados Unidos muito mais belicoso, muito mais agressivo nos próximos anos, não apenas com o Trump, né, como foi em relação à Rússia e à China, mas com os seguintes. Eu pessoalmente não acredito que o Joe Biden vai reverter essa tendência dos Estados Unidos. Ela tem se mantido nos últimos anos, se tornar mais belicosa com a Rússia e com certeza também com a China, que tem despontado aí como uma potência econômica, né, irrefreável praticamente. Bom, vamos lá então. Conforme vocês podem ver, nós temos muita coisa para poder falar e também existem muitas formas de você ler essa entrevista, esse encontro, né? O Dan já comentou com vocês, né, a respeito de uma rápida biografia aí do Mikhail Gorbachev, tá certo? Eu gostaria de chamar a atenção para quem não conhece muito da história do Gorbachev, eu vou trazer logo de cara aqui uma anedota para vocês, porque o Gorbachev, né, ele também ficou conhecido por esta marca na sua testa, né? Uma mancha, uma manchinha assim. Eu me lembro disso quando criança, porque afinal de contas eu tinha lá os meus 9 até os 11 anos de idade, quando acompanhei todo o processo, era uma figura bastante enigmática, né? Enigmática no seguinte sentido, era uma figura carismática, que falava muito bem e não era difícil compreender que ele era um cara que trazia uma história, digamos assim, bastante trágica por trás dele, né? Porque afinal de contas era o líder de uma união de repúblicas socialistas soviéticas, né? Porque como nós sabemos a história da União Soviética também é uma história de imperialismos, mas de alguma forma também era um sujeito que constantemente ele estava ali shaking hands, apertando a mão de líderes mundiais, né? Era um cara que tinha uma visibilidade, ele tinha uma presença televisiva marcante, né? Massiva também. E, Dan, você quer começar? Você quer resgatar aquela história do campo? Depois eu vou chegando um pouco mais, eu volto nessa dimensão trágica dele? Eu vou fazendo as anotações? Exato. O Gorbachev, ele é uma figura interessante porque, por exemplo, ali no momento de crise da União Soviética, crise econômica, ele fala que as contas estavam em desordem, que a situação era ruim, as relações com as outras repúblicas soviéticas e também com aliados como Cuba eram relações que não eram muito rentáveis para a União Soviética, né? Eram despendidos valores enormes de dinheiro para manter Cuba, por exemplo, né? O desenvolvimento de Cuba, e o retorno disso era pequeno, então ele era muito claro para ele ali que a coisa não ia bem, né? E ele estava num momento ali em que um gesto de aceno para o Ocidente, depois de tanto tempo de ruptura, de uma longa Guerra Fria, era visto, né, como algo assim. Nossa, o Gorbachev fez uma propaganda de uma marca, por exemplo. Hoje, um comportamento como esse não teria um impacto que tinha na época se o Xi Jinping, por exemplo, aparece ao lado de um empresário da WeChat, de alguma grande empresa, né, da Samsung que seja, mesmo não sendo chinesa. Então, assim, naquele momento isso tinha um grande impacto porque mostrava uma disposição do Gorbachev a uma série de mudanças que a União Soviética ia passar ali para frente, dali para frente.
O Gorbachev é um cara que ele vem de uma origem humilde, né? Uma pessoa que vinha do campo, né? No filme, boa parte do início, do primeiro terço do filme é dedicado à construção desse homem, né? De como ele se torna um político, né? E alguém muito dinâmico, né? Alguém muito dinâmico para um governo, né? Para uma série de governos bastante antigos, já com líderes muito velhos no poder e que não tinham uma visão de mundo muito moderna, vamos dizer assim, usar essa palavra livremente. Vendendo uma ideia de eficiência, né, uma ideia de melhorar as condições de produtividade, tudo isso. Então, o Gorbachev ele traça ali um novo perfil de político que a União Soviética não havia tido nos últimos 30 anos. Então, ele vai atravessar os anos 80 já como um importante governante no sentido de que ele tinha cargos em algumas oblastes, né? Ele tinha cargos de executivo em algumas oblastes, e ele vai promover a criação de canais, de infraestruturas, o que vai colocar ele muito próximo do povo, não só por suas origens humildes, mas também por ser uma pessoa que conseguiu realizar obras importantes em alguns lugares. E enquanto você tem ali uma parte burocrática mais antiga do partido, um pouco imobilizada, né? Já com Brezhnev, depois com Andropov, e todos os que vieram ali morrendo sequencialmente nos anos 80. Então você tem uma estrutura política antiga, o próprio Herzog vai chamar de fósseis, né? São os fósseis do Partido Comunista, e o Gorbachev ele surge como uma novidade, uma coisa mais arejada, uma coisa mais dinâmica que vai acabar tomando um espaço, né, e uma não um espaço apenas de poder, né, vai tomar ali para ele aquilo, mas também no imaginário das pessoas, porque ele é um cara que ele ia visitar uma área rural, longe de Moscou, longe de um grande centro urbano, a pé se fosse necessário, ele ia lá andando, e eles falam que nunca um comissário do Partido Comunista fez isso na história, e ele ia até os rincões da Rússia buscar diálogo e buscar maneiras de desenvolver a agricultura, que ele ocupava ali papéis, principalmente no setor da agricultura, né? Viajando também para o leste europeu, buscando novas soluções para o desenvolvimento da agricultura soviética. Ele vai iniciar, por exemplo, o processo de mecanização, né? A Revolução Verde Soviética vai acontecer no final 70 ali, muito baseado nas políticas criadas pelo Gorbachev enquanto ministro. Então, nós temos uma figura que ela realmente vai ser muito diferente do que a gente tinha no cenário soviético naquele momento, e graças a isso ele vai ser alçado, né? Ele vai conseguir chegar aonde onde ele chega, né? E tem uma cena curiosa, o Herzog ele comenta muito a respeito da pesquisa de imagens, né, dos found footage, das imagens de arquivo, que compõem também o filme. E aí ele diz assim, é bastante curioso porque ele diz assim, eu li a famosa biografia do Gorbachev, que se não me falha a memória, o nome do autor é Taubeman, depois você pode me corrigir, mas o nome deve ser esse, e diz que existe uma biografia, um livro monumental, e ele estava lendo, e ele se lembra que o biógrafo se lembrou direitinho do momento em que o Breyanev, né, já, digamos assim, caquético, vai estrear o canal, só que ele já não tinha mais condições de discernimento, e convenhamos, com devido respeito Mentais, aqui, né? e com devido respeito aqui, a gente sabe, porque isso está documentado, que esses líderes também, muitas vezes, eles iam devidamente potencializados com vodka, fazer política, né? Não, E aí não só, né? Depois também, né? O Yeltsin era outro que gostava de uma é, cana. então, exato. E aí o Breyanev, tem um momento em que está sendo filmado e o Breyanev, ele está claramente perdido e ele não sabe o nome do Gorbachev, né? E aí ele pega e balbucia e ele fala assim, você quem é? E o Gorbachev, muito atento, né? Muito, de maneira muito sutil, ele fala assim, Polido. Gorbachev, né? Aí ele fala, e você veio, aí ele sugere, né? O Gorbachev sugere o canal. Aí ele fala, claro, o canal. Aí ele fala, estreia. Ou seja, você vê que o Gorbachev ele é um cara que ele está vendo, é como se a imagem do Breyanev fosse a ruína de um país, mas ele está ali mantendo a pompa, ele está tentando dizer, né? Fala, olha, eu sei o meu papel aqui, sem estardalhaços, vou cumprir e, né, só preciso do bastão para poder passar adiante, Sim. né? Uma palavra que define Gorbachev é a diplomacia, né? Ele é diplomático nas ações dele.
E É, com o Brezhnev, a situação de o Brezhnev não saber, não lembrar o nome dele, tá entregando um prêmio para ele devido ao canal, né, que o Stalin não conseguiu fazer e ele conseguiu. Ele tá entregando o prêmio, mas o Brezhnev não sabe que prêmio que tá entregando, para quem e por quê. E ele vai, exato. né, contornando aquela situação. Só que a imagem que fica para o mundo é qual, né? Nós temos líderes ali que não têm condições, né? Exatamente, é. E aí é nesse momento, então, que a capa da revista Time, de 1985 aqui, de março de 85, ela passa a fazer sentido, né? Ou seja, traduzindo, ele é lido como um novo chefe mais jovem, né? Digamos assim, mais sharp, mais suave, mais sutil, né? E provavelmente formidável, né? Ou seja, o próprio Ocidente o enxerga também como uma pessoa muito bem-vinda, tal como o Ronald Reagan, né? Com quem ele aperta as mãos e faz o famoso gesto de desnuclearização. Na verdade, é um processo assim, né, Dan? O acordo que eles assinaram não chega aos termos finais, que era, digamos, desativar as ogivas nucleares, mas É, eles conseguem diminuir, se não me falha diminuir a memória, ou diminuir ou 30%. congelar a de médio alcance, né? Sim, é muito interessante esse encontro com esse aceno ao Reagan, esse encontro, porque o documentário traça isso como um ponto-chave na mudança da política soviética e o momento que o Gorbachev ele desponta. Esse é o momento de virada. Você fala assim, qual que é o momento em que vira aquela chavinha que a coisa vai mudar, o mundo vai mudar, que a Guerra Fria vai acabar? Qual é o momento? É o momento que acontece o desastre atômico de Chernobyl. O desastre atômico de Chernobyl vai levar a todas essas. Ele vai empurrar. As coisas estavam ali já muito ruins e tal, e ele vai empurrar esse processo. Porque Chernobyl vai ser um nuclear lá na Ucrânia, que vai causar, né, danos ecológicos, não só a Ucrânia, mas a Europa, né? Até hoje nós temos lá um problema ambiental, porque aquilo ali não vai ser resolvido tão cedo. E 3 meses depois, né, o mundo fica, né, boquiaberto com aquela situação. 3 meses depois, o próprio Gorbachev chama o Reagan para conversar. Vamos falar sobre desnuclearização. Uma cena assim, olha, a gente está vendo que a questão nuclear ela é problemática. Uma usina que explode por um acidente. Olha o que acontece. Imagina se a gente começar uma guerra. O mundo acaba. Inclusive, ele convida o Reagan a fazer essa reunião em Hiroshima, né? O que É, não seria, vamos dizer assim, muito interessante. Talvez também num ato de proteger um pouco a União Soviética de todo o ataque que estava sofrendo por Chernobyl, falando, olha, a gente fez Chernobyl aqui, foi um erro, mas Hiroshima está lá também. Né? Meio que falando, as duas potências estão erradas, né? Fazendo meia-culpa. Só que aí o encontro acontece em Reykjavik, né? Se não me engano, em Reykjavik, mas acontece na Islândia, né? na A meio Islândia. caminho na Isso. Islândia, a meio caminho para os dois líderes, eles se encontram, e nesse encontro o Gorbachev consegue ele consegue duas coisas. Uma coisa que está escrita e uma coisa que não está escrita. A coisa que está escrita é a redução de 30% do armamento nuclear de médio e curto alcance das duas potências. Então, é uma redução nunca vista em nenhum acordo, e ela foi respeitada por bastante tempo, embora nos últimos 10 anos aí, pelo menos, a coisa esteja virando e a gente, infelizmente, não está conseguindo mais reduzir ogiva. Nós temos cada vez mais países nuclearizados, e a União Soviética e os Estados Unidos estão aumentando, sim, as suas ogivas, e isso não desde o Trump, mas já desde antes. Então, assim, nós temos um avanço nessa questão nuclear, porque a quantidade de ogivas estava na casa dos mais de 20 mil ogivas ativas no mundo, e isso vai cair. E hoje isso está sendo retomado, infelizmente. Isso é uma outra questão também, né? Que é essa coisa da nova Guerra Fria, uma nova corrida armamentista, que a gente já pode apontar como uma realidade. Mas o Gorbachev vai conseguir essa coisa. Eu falei, isso é o papel assinado, tá? Isso é o papel assinado. Vamos reduzir 30%, e isso vai acontecer, e os anos 90 vai ver essa mudança. Mas o que não foi assinado, e inclusive o Putin, em entrevistas ao Oliver Stone, ele vai citar isso. O Putin fala assim, olha, ele conseguiu diminuir o armamento nuclear dos Estados Unidos, né? E o Gorbachev conseguiu diminuir o armamento nuclear. Mas o Gorbachev fez um acordo verbal, não assinou nada sobre os países, as ex-repúblicas soviéticas. E os Estados Unidos garantiu que não interferir lá,
Só que como nada foi assinado, o Gorbachev aceitou ali a palavra, então o Putin meio que criticando o Gorbachev por ele não ter forçado um acordo, né? Vai falar assim, olha, a gente não assinou papel nenhum, os Estados Unidos falou que não interferia no leste europeu, mas o que a gente está vendo hoje é justamente os Estados Unidos intervindo sempre que possível no leste europeu. Então o Gorbachev ele tem um papel assinado, mas sai de lá com um acordo verbal, e que a gente vê hoje, né, que isso não se confirmou na realidade. Haja vista as polêmicas em torno do filho do Biden, né, a respeito dos negócios na Ucrânia. Só para poder dar um detalhe, assim, situar um pouco a turma de como é que se daria essa intervenção também. E para a gente poder seguir adiante, é importante deixar claro que essa entrevista, ela é lida, né, esse encontro, ele é lido também como um encontro com uma figura trágica, porque talvez você assista ao filme, como por exemplo eu fui assistir, né, mesmo tendo um repertório histórico, e você acredita que ele é um cara que ele vai dizer, ufa, enfim, o que eu queria era liberalismo, uma social-democracia, melhor dizendo, mas não dava mais para viver como socialismo. E no fundo, o que o Gorbachev fala no filme, ele diz, não, logo no começo da entrevista, eu queria mais socialismo. Só que não existiam condições históricas, né? Existe uma expressão na história que a gente diz assim: o país ou a pessoa, enfim, cumpriu o seu destino histórico. É claro que é uma expressão irônica, né? Porque a história está aí acontecendo constantemente, mas o que ele diz que isso teria um custo humano, um custo econômico fatal, né? Daí então essa dimensão trágica, né? Porque o Gorbachev ele é o cara que enxerga a história no seu limite, né? E ele consegue fazer essa transição de maneira muito bem resolvida, né? Pelo menos do ponto de vista a longo prazo. É claro que a gente vai revisar um pouco isso daí também quando a gente voltar a falar de Putin, tá certo? Então guardem um pouquinho que a gente já volta a falar dele. Falaremos. Porque a gente tem que saber ainda Só uma se o coisa Gorbachev... interessante é Pode que, falar. desculpa, Pode. o Gorbachev, ele é muitas vezes visto como o cara, ele que foi o cara que possibilitou o fim da União Soviética, como se ele fosse um disruptivo, né? Mas o Isso. que ele queria era reformar a União Soviética, o que muitos liam como, cara, não é possível reformar a União Soviética. O plano, mas para o Gorbachev parecia possível, né? Só não era. Mas o Gorbachev tinha um tipo de visualização de mundo assim, mais democrático, mais parecido com o Ocidente nesse quesito, com mais socialismo, então mais distribuição de renda e, ao mesmo tempo, uma social-democracia. Né? Se a gente fosse aproximar o que a gente poderia chamar aqui no Ocidente mais próximo do que o Gorbachev queria, era uma social-democracia, e não foi o que aconteceu. Né? Exatamente. Essa é uma coisa bastante importante de destacar, porque a gente muitas vezes, né, principalmente os estudantes, no senso comum, eu quero dizer, a gente entende que é ou uma coisa ou outra, né? Ou seja, assim, capitalismo ou socialismo, enfim, são mais ou menos essas réguas, essas coordenadas assim bastante polarizadas. Mas o que ele tinha em mente era justamente isso. E como é Ele que a gente achou um erro, faz? né? O filho não queria que isso acontecesse. Exatamente. E como é que a gente pode acessar melhor, né, digamos assim, essa mentalidade, esse espírito de época, esse Zeitgeist, para falar como os alemães? A gente já citou aqui para vocês, o Dan já citou para vocês aqui uma referência fundamental, que é a seguinte: em 2018, como nós estamos vendo, o Herzog entrevista, né, aqui, Werner Herzog entrevista Mikhail Gorbachev, beleza? Só que, cara, no ano seguinte, em 2019, você tem o Oliver Stone entrevistando Putin e tá aí disponível no YouTube para você, tá legal? Ou seja, você tem uma série de 4 episódios, as entrevistas de Putin com Oliver Stone. O Oliver Stone, digamos, que ele é uma espécie de maverick, né? Ou seja, um dissidente da indústria hollywoodiana. Ele é o cara que vem desde os anos 70 fazendo filmes de contestação ao sonho americano, né, ao American Way of Life, enfim, ele realizou W, né, que é a respeito do George Walker Bush, só para poder citar um, ele fez uma biografia do Nixon, ele fez uma biografia do JFK, então, ao mesmo tempo que ele tem filmes, digamos, com viés biográfico, de fundo patriótico, né, questionando justamente os valores profundos da América, ele também tem filmes de crítica a precariedade da política, ao populismo e à demagogia que os Estados Unidos vêm assistindo.
E depois, vale a pena citar que ele também tem uma produção chamada South Border, que eu pessoalmente gosto muito pelo valor histórico, pelo valor documental. Porque esse South Border é uma forma de você compreender o que o jornalismo chama de onda rosa, né? Ou seja, o Stone, ele vai para Cuba, depois ele vai para a Argentina entrevistar os Kirchner, depois ele passa pelo Uruguai, entrevista o Mujica, depois ele visita também o Brasil, ou seja, passa pela Venezuela com o Chávez, ou seja, ele está vivendo ali o começo do século XXI e ele está fazendo entrevistas, né, com esses líderes de esquerda, ou então como queira, de social-democracia, enfim, né? A chamada onda rosa porque são líderes que emergem de uma esquerda, mas já no cenário neoliberal e tornam o Estado indutor da economia, para poder meio que resumir aqui sem grandes polêmicas. Então aqui fica para vocês o convite para vocês assistirem, né, a presença do Putin, e a gente estava comentando isso, né, Dan? O Putin é um cara que, meu, você dá 5 minutos para ele vai te magnetizar, Vai. entende? Ele é É um uma cara figura forte, muito, muito interessante. é, a impressão que você tem é assim, que ele tá falando eu tô te contando uma história, velho, eu tô te contando um negócio sério. Sabe quando a pessoa tá conversa com você e fala assim, não, eu não tô de brincadeira nessa vida, entendeu? O cara, ele traz uma conversa dura, né, séria para você, Até quando assim. ele brinca, é uma brincadeira assim para te provocar, né? Para te puxar para a história dele. É, Nunca é de graça. e Nada que ele faz é à toa. Ele sempre calcula, né? exato, não tem uma conversa, ele não vai ficar citando poemas, por exemplo, que nem o Gorbachev, né? E depois eu vou Não. falar um pouco a respeito disso, Mas, enfim, e uma outra referência é o seguinte, ah, é claro, você aqui pode falar, né? Fala assim, poxa, Fábio, eu conheço um filme muito bom chamado Adeus Lenin, legal. Só que é o seguinte, a gente consegue navegar em alto mar, entende? E aí eu deixo aqui para vocês também um convite para vocês assistirem a uma série que está disponível aqui na descrição do vídeo, tá certo? Que se chama Adeus Camaradas. Meu, é uma das melhores coisas que eu já assisti a respeito de União Soviética, por uma razão. Ele foi filmado em 12 países diferentes, tem entrevistas com sobreviventes russos e também eslavos, leia-se, dos países que orbitaram as repúblicas soviéticas, tem imagens de arquivo, tem fotografias, tá certo? É um acervo audiovisual fascinante ao longo de 6 episódios de 1 hora cada. Então, se você está afim de conhecer, se você gosta de história como a gente, geopolítica, e está afim de conhecer a história da Rússia, leia-se, soviética e a dos tempos atuais, vai para cima, é adeus camaradas. E aí você tem as entrevistas com Gorbachev e as entrevistas com Putin. Pense, aqui você já tem um arco narrativo, você já tem uma enciclopédia a respeito de Rússia. Não precisa de mais nada, não é mesmo, Dan? Não, eu acho a melhor dica possível. É. Bom, vamos lá então. Seguindo adiante, já demos as dicas para vocês do mundo de Gorbachev e da transição. Agora resta a gente saber, né, o que é esse mundo pós-Gorbachev. Aliás, Dan, peço desculpas para a turma aqui. Quem é Bannon? Putz, cara, esquecemos de atualizar o slide. Não é quem é Bannon, mas é quem é o mundo pós-Gorbachev. É, tá vendo, ó? Acontece É, aqui, os técnicos, isso acontece. mexemos a imagem assim, rasurando, agora sim, estamos atualizados. Vamos lá. Isso. E esse mundo pós-Gorbachev? Então, esse mundo pós-Gorbachev, eu vi uma entrevista do Gorbachev de 2014, ele falando que é um mundo que está caminhando para uma nova corrida armamentista. Isso é muito importante no que diz respeito à geopolítica mundial, né? Com a ascensão da China e com uma Rússia mais estável durante aí os anos, primeira década e segunda do século XX, 21, me perdoem, nós temos aí uma nova corrida armamentista. Essa é uma questão que Gorbachev coloca. Uma outra é muito interessante, né? O Putin e o Gorbachev têm discordâncias enormes sobre a política e sobre a vida, ok? Quando a gente for falar sobre Putin, eu acho que isso vai ficar mais claro. Mas existe uma coisa que os dois lamentam, que é quando acontece o final da União Soviética, né? Milhões de russos que vivem no leste europeu, principalmente, de repente são estrangeiros onde vivem, né? Porque as repúblicas soviéticas vão se tornar países independentes. E
o leste europeu vai ver o crescimento de uma grande onda nacionalista. Então, o fim da União Soviética na Europa, não só no leste europeu, na Europa, mas sobretudo no leste europeu, né? Hoje nós temos na Ucrânia, na Hungria, partidos declaradamente neofascistas, né? Ou neonazistas, e um dos lamentos dos dois ali é a perda do território, só que um dos grandes desdobramentos e efeitos disso é o nacionalismo mais radicalizado no leste europeu, muito por conta dos conflitos, muitos deles por conta dos conflitos com populações de origem russa que existem nesses territórios. Então, os territórios, eles têm populações russas, foram quase 15 milhões de russos que vivem no leste europeu e que vivem nesses países independentes, nessas ex-repúblicas soviéticas, e a luta política entre esses grupos russos ou pró-Rússia com os grupos locais produzem aí um tipo de conflito que vai beirar a questão étnica, racial e religiosa em muitos casos. Então nós temos a ascensão do fascismo no leste europeu com o final da União Soviética, e esse é um desdobramento desse mundo pós-Gorbachev. Odam, está talvez indiretamente ligado, né, ao que você está colocando, mas eu acho válido indicar para a turma um filme que, aliás, foi indicado ao Oscar de documentário, que se chama Winters on Fire, que, como a gente sabe, no ano de 2014 e 2015, nós tivemos uma série de, digamos assim, de conflitos, né, de protestos, melhor dizendo, vamos colocar assim, de mobilizações populares na Ucrânia desejando a participação à União Europeia. E aí, como a gente sabe, a Ucrânia, o solo ucraniano, ele, né, é por onde passa 70% da malha do gasoduto, Os gasodutos, sim, do russo e tudo mais. E aí, naquele momento, então, houve uma severa repressão e que se estendeu por um prazo de 1 ano, na famosa Euromaidan. É o chamado Euromaidan. E esse filme, Winters on Fire, ele mostra para nós, Winters on Fire, ele mostra para nós, a gente consegue ver os resquícios, né, o que resta do autoritarismo, da forte repressão política e da violência também, dos abusos da violência. É fácil notar as tensões religiosas, tá certo? Porque muitos líderes religiosos vão para a praça e os mais, digamos, os fascistas não estão nem aí, entendeu? Além também, evidentemente, das questões étnicas pela voz-over, né? Pela voz que narra o filme. Então, para a galera ter um pouco a temperatura, o termômetro, né? Que é para você entender um pouco da temperatura, da tensão no leste europeu, um filme seria esse Winters on Fire, que eu sei que está disponível aí nas plataformas e é acessível para a turma, né? Perfeito. Bora? Bora, vamos lá. Bora. Bom, resumindo então, para a gente chegar nos finalmente e deixar assim um gostinho também de quero mais e putz, gostaria de saber mais a respeito do Gorbachev. Eu gostaria de destacar aqui para vocês, quem sabe 2 ou 3 razões que levaram o Herzog a entrevistar o Gorbachev, conforme eu prometi lá no começo. O André Singer, o colega dele, falou: olha, eu tenho aqui uma proposta, né? Eu tenho uma ideia de um filme que é entrevistar o Gorbachev. Na mesma hora, o Herzog levanta a mão e fala: não, eu quero participar disso daí. Primeiro porque eu tenho lembranças afetivas da figura do Gorbachev. Então, o Herzog, ele se lembra de quando criança, cara, das imagens de guerra, de ver as cidades devastadas junto com a mãe e de crescer. E quando ali nos anos 80 ele está filmando na América Latina, né? Se não me falha a memória, eu posso me equivocar, mas a minha memória me diz que ele estava filmando Fitzcarraldo, né? Ele recebe a notícia por rádio de que o muro de Berlim foi derrubado. E aí ele pega o megafone e ele diz, né? Porque o Herzog, você vai assistir aos filmes e você vai notar que são multidões, né? A equipe técnica dele é impressionante. E ele diz: um momento, por favor, né? Ele diz que isso era 10 horas da manhã. Um momento, por favor. Acabei de receber a notícia de que o muro foi derrubado. Eu preciso de 10 minutos para poder absorver a notícia. Então, assim, eu estou contando essas anedotas para a gente entender o que leva um documentarista a entrevistar um estadista, né?
no caso do Herzog, aqui foi amor. Ele diz love, né, pela ideia, né, e uma grande simpatia e reverência pelo homem. São as palavras do Herzog. É importante deixar isso claro porque, no primeiro momento, a galera pode achar, putz, é óbvio, né, mas não é óbvio porque o Morris, com quem a gente já fez a aula aqui com o Bannon se senta do lado oposto da mesa, né? A gente falou a respeito disso. E o Morris, em vários momentos, diz assim: eu não acredito que você está falando isso. Ou então, eu não concordo em nada com o que você está falando. Ou seja, essa posição de, e aí, vamos filmar o inimigo? Ou não, eu só filmo pessoas com quem eu sinto uma certa simpatia, ou então empatia política, essa é uma questão fundamental. Dan, se você me permite, um outro detalhe bastante importante aqui, quando o Herzog entra na sala, né, o Gorbachev já tinha pesquisado muito a respeito dele. E o Herzog fala assim, eu cheguei, eu fiquei sem jeito, porque ele tinha uma pilha de papel contando a respeito dos meus filmes, da minha biografia, e aí o Gorbachev se levanta e diz assim, eu estou diante de um grande poeta. Né? Ele fala, não, 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 por favor, né, eu estou sem jeito, vamos direto ao trabalho. Né? E aí, no meio da entrevista, o Herzog se sente à vontade para perguntar a respeito da Raíssa, que foi o A grande esposa. amor, foi o grande amor da vida do Gorbachev, ou seja, foi o casamento dele, né? Ele só se casou uma Sim. vez. E E aí, nesse claramente momento, ele ama aquela mulher até hoje. O semblante dele, assim, né? Você fala, caramba. exatamente. Então, perceba assim, nós estamos falando não somente da história da União Soviética, nós estamos não falando somente de diplomacia e de geopolítica, mas também de como a entrevista é uma forma de conhecimento, né? E isso é uma coisa que exige muita sensibilidade, né? E diretores e diretoras que fazem isso são raros. Porque você está Sim. numa conversa a respeito de política e ele fala assim, o que você sentiu quando Raíssa se foi? E o Herzog contando, ele diz que naquele momento ele ficou com muito medo do Gorbachev reagir, digamos, não de maneira ruim, mas reagir de maneira negativa, no sentido de Se corta, não quero mais. fechar, né? Se É, fechar. e se fechar. Aí ele disse que ele se levantou, ele respirou fundo assim na frente dele, ele viu o corpo do Gorbachev inflando e ele fala assim: ela levou a minha vida. E ele falou: eu não sabia mais o que dizer, né? E aí foi nesse momento, então, que ele se lembrou da poesia do, se não me falha a memória, do Lermontov, né? Sim, E ele aí mesmo. o Herzog diz, na verdade o poeta era ele, né? E eu transcrevi a poesia, então quando você assiste ao filme, você vê o líder soviético declamando a poesia, logo depois de falar da sua esposa, e o Herzog acentuando, né, o tom poético da conversa. Isso é uma forma também de você selar, né, essa dimensão humanista e pacifista que era a agenda política dele, né? E aí, Dan, você quer bater um papo a respeito dessa nova Guerra Fria e também do Putin? Lembrando que o Putin, já fica o convite para a turma aqui, será o tema de um outro encontro como esse, hein? Tem uma vez da entrevista, eu preciso até. Tava tentando criar um rapport, uma conexão com o Gorbachev. Tem um momento em que ele fala do Helmut Kohl, né, que era o chanceler alemão na altura da queda do muro, e ele fala, né, você e o Helmut Kohl lançaram lá o plano das 10 metas que tinham sido atingidas para a unificação e tudo mais. E aí o Gorbachev responde, mas o Kohl nem sempre foi assim, né? No começo ele me comparou a Goebbels, né? E o Herzog ficou, meu Deus, desculpa, que pergunta estúpida. Ele pede desculpa e fala que a pergunta é estúpida. Aí depois o Gorbachev dá um susto nele, ele fala assim, não, 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 mas depois a nossa relação melhorou e tudo mais. Então, assim, o Gorbachev, ele estava numa posição muito interessante, assim, o jeito que ele percebeu que o Herzog queria muito que ele se abrisse e brincou com essa insegurança do Herzog. Bom, É, uma nova Guerra Fria, e vamos falar de Putin. Na verdade, eu não vou discutir muito sobre isso hoje. Eu vou apenas provocar um pouco, fazer uma abordagem aqui. Nós podemos dizer que, né, como a União Soviética acaba tendo seu desfecho como foi, e hoje, teoricamente, não faz a frente que já fez militarmente aos Estados Unidos, embora ainda seja uma grande potência militar, nós temos uma outra estratégia no Oriente
que pode ser a que vai culminar num novo conflito como a Guerra Fria, né? Como a Primeira Guerra Fria. E eu estou falando da China. Então, é inevitável a gente comparar o que foi o final da União Soviética e o que a China aprende com o final da União Soviética, né? Com a descentralização do poder, né? Com Gorbachev, com a descentralização do poder, a garantia dos Estados, a garantia, entre aspas, né, dos Estados do leste europeu, de que eles não seriam agredidos caso fossem independentes, né? Uma flexibilização de um monte de coisas ali. O que acontece? A China percebe que a China atual, a China do Xi Jinping, né, é uma China que percebe o seguinte: uma sociedade que está se desenvolvendo como a nossa, está ficando cada vez mais complexa, mais rica, ela precisa de um controle maior. Então, diferente do movimento que faz a União Soviética ali no final dos anos 80, de descentralização, de apaziguamento, a China ela vai para um caminho de centralização de poder e um caminho de esqueci a palavra, de opressão, de uso da força contra dissidentes, contra grupos religiosos, contra províncias que queiram independência. Nós temos dois exemplos aí que são muito didáticos, que é o caso de Hong Kong, é o caso também do Tibete, né? Que são áreas importantes de recursos naturais, no caso do Tibete, áreas importantes para o capitalismo industrial e de serviços da China, que é Hong Kong. Então nós temos não só essas áreas, muitos outros distritos, áreas, províncias, e nós temos esse movimento desse enrijecimento do Estado chinês para manter o controle sobre uma sociedade cada vez mais rica e dinâmica, e isso fazendo frente a um Estados Unidos, a uma potência imperial, aí, imperialista do século XX, a grande potência que é ainda os Estados Unidos. Isso pode, e no olhar do Gorbachev de hoje, no olhar do Putin, que a gente vai falar dele ainda, no olhar de muita gente, essa corrida armamentista entre esses países já está acontecendo. A China é citado até numa entrevista do Oliver Stone, aumentou os gastos militares, está aumentando em média, ano após ano, de 8 a 10% por ano o gasto em armamento, em exército e por aí vai, tecnologia militar. Então nós temos o desenhar de uma nova Guerra Fria em vista aí, né? E isso é uma preocupação de líderes como Gorbachev e outros que sabem dos riscos da nuclearização e do excesso, né, de armamentos no mundo. E rapidamente, para colocar um ponto final, Dan, nesse filme ele não toca no assunto Putin, né? Ou seja, o Herzog evita e ele também não fala. Mas, em poucas palavras, o que você acha, qual seria a opinião do Gorbachev a respeito do Putin? Eu acredito que o Gorbachev, a opinião dele sobre Putin é de que o Putin está dando a chance que a Rússia teria de estabelecer uma democracia mais plena. Eu acho que o Putin está fazendo o caminho contrário do que o Gorbachev gostaria que acontecesse no início dos anos 90. Então, eu acredito que o Gorbachev tenha críticas profundas ao putinismo, né? Porque é justamente o contrário daquilo que ele lutou ali no final da União Soviética. A Rússia não é mais soviética, mas a Rússia tem um tipo de governo personalista, centralizador, que não faria inveja a alguns ali que já foram governantes da União Soviética. Bom, legal. E aí, Dan, vamos nos despedir da turma? Vamos, sempre estourando tempo, sempre ficando mais do que a gente combinou, né? Mas eu acho que vale muito a pena. Foi incrível hoje. E esse ano nós temos tantas coisas legais para falar que eu tô tão empolgado. E a galera. Olha, será que a gente conta o que a gente vai falar ainda? Acho que não, né? Depois a gente vai contando, né? Putin, a gente já contou que vai rolar. Deixa só Exato. isso por enquanto. Depois a gente conta o resto. Então, beleza, então. É isso daí, turma. Estaremos aqui sempre na última semana do mês, né? Os encontros serão mensais, sempre na última semana. Acompanhe o Dan lá no Instagram. Dan, me lembra o seu Instagram, por favor. @Augustos Daniel. Aí, @Augustos Daniel. E também acompanhar as nossas redes sociais, Fábio Monteiro, Vestibular em Cena. É nós, estamos junto, Dan. Valeu demais, velho. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.